Fala, combatente! Seja bem-vindo aqui a mais um papo aqui na Tropa do Super. Eu sou Murilo Rangel, beleza? Professor aqui da Tropa. E também tô aqui com o Vitor Fernandes Emanuel, o brabo da História, Sociologia e Filosofia, que vai hoje contar um pouquinho aqui das místicas da história. Podemos falar como contar a história? Vamos contar a história aqui pra galera. E se História, Sociologia e Filosofia é um problema pra você, presta atenção nesse papo aqui, porque a gente quer desmistificar isso, né? Eu falo isso muito na minha matéria e o pessoal não acredita. Ah, mas física pode ser fácil? Química pode ser fácil? Pode, pô. Se você souber, né, olhar pelo jeito certo, pelo viés adequado, porque você tem que passar na prova, irmão, tem que acertar as questões e mudar de vida. A gente vai aqui, em breves palavras, né, dar uma experiência pra você do que esperar dessa matéria. Irmão, começa se apresentando pra galera, que a galera é curiosa, eles querem saber quem é você, de onde você veio, o que você faz, tá ligado? Igual o Globo Repórter. Né? Onde é que mora, quem mora. Bom, como eu sempre falo no início de todas as aulas que a gente grava, sou Vitor Fernandes, professor de História, Sociologia e Filosofia aqui do Super Concurso. Sou formado em História, né? Capacitado aí para dar as aulas de Sociologia e Filosofia também. Ainda mais no nosso nível das nossas provas, né? Que eles exploram um nível só até o médio, né? De Filosofia e Sociologia, um nível um pouco mais tranquilo. Não cobram uma questão mais universitária dentro dessas outras matérias. E, bom, falei, né? Sou formado em História, já há alguns anos, ficando velho, porra. Já há alguns anos. E, pô, sempre a minha história não, mas sempre gostei muito de aprender. Até que eu aprendi que história é uma parada de verdade, que não tinha só em livro. Sempre falei para os meus professores quando eu era mais novo já, sempre falei. Passei a gostar de história depois da primeira vez que eu fui no Museu Imperial lá de Petrópolis, e eu falei, caraca, isso existe. Não é só no livro, não é só palavra, isso aqui existe de verdade. É palpável, mesmo que eu não possa tocar, né, mas é palpável. E aí eu comecei realmente a me apaixonar, a gostar de história. Tentei deixar a história em segundo lugar, durante o ensino médio, vou fazer radiologia, vou fazer outras paradas, não sei o que, e aí tudo foi desandando, eu falei, só sobrou essa parada, eu gosto muito disso, eu vou fazer isso mesmo, valeu muito a pena, cara, valeu muito a pena. Mas conta onde que a história tocou o teu coração e ganhou assim, caraca, cara, é isso aqui que eu vou fazer. A galera é curiosa, eles querem saber onde você estudou, se você orienta também que eles façam essa faculdade, quais são, no ramo da história, as principais graduações aí que você orienta. Já larga logo o bisu, que o pessoal aqui é curioso, fofoqueiro e quer saber. Beleza, eu fiz o Enem, né, na minha época, eu não fiz o ERJ, me arrependi de não fazer o ERJ, como todo mundo fazer o ERJ para fazer. Porque, o ERJ é uma faculdade que tem greve, tem isso, tem aquilo, galera, vai, tá ligado? Vai que você passa, tá ligado? Tive muito amigo que passou pra UERJ, e eu pensava, caraca, eu poderia ter passado, agora eu já tô no terceiro período, não quero voltar, não quero fazer de novo. E você vê um amigo que estudou menos que você passar, dá uma raiva. Pô, dá muito, e aconteceu. Mas fiz o Enem, né, passei pra Rural, mas não fui pra Rural, não tinha grana pra, ou eu me mudava, não tinha lugar em alojamento na faculdade mais, porque a Rural, como muita universidade pública, né, a galera fica mais do tempo previsto, para ficar 4 anos, fica 8, fica mais. Então não tinha lugar no alojamento, né, porque a galera não termina a faculdade em 4 anos, então o tempo previsto para o cara ficar no alojamento se estende. E teria que me mudar para mais próximo, né, não tinha como me mudar. Então eu fiz o esquema do cara que passou no Enem, mas não tem como ir para a faculdade que passou, que é pegar a bolsa na faculdade particular. Fiz na Estácio, na época a Estácio ela era a segunda melhor história do Rio, atrás da PUC. A PUC em questão particular, sempre lidera, no Rio de Janeiro. Mas como na PUC eu não teria 100% de bolsa e na Estácio eu teria, eu falei, pô, não pagar é muito bom, né? Então, fui pra Estácio. E cara, desde o início que eu entrei na faculdade, as primeiras matérias que você faz na faculdade de História são matérias pedagógicas, são mais voltadas, quando você faz licenciatura, né? São mais voltadas para a área da licenciatura, inclusive é uma dica que eu dou. Pô, eu quero pesquisar, faz licenciatura, faz só bacharel não. Porque se o historiador não é muito valorizado no Brasil, o historiador que não pode dar aula é menos ainda. O historiador que não pode dar aula ele vai estar muito mais restrito. Mesmo que você não queira ser professor, pode ser algo que vai te ajudar, né? Não existe mais aquele ditado da época dos meus pais do professor não ficar sem emprego, fica. Porém, ainda é mais fácil conseguir um emprego como professor do que como pesquisador, porque mesmo que você consiga se tornar pesquisador, vai levar um tempo maior. Você pode sair da faculdade da graduação e dar aula, mas sair da graduação, para você ser um pesquisador, você vai ter que embarcar no mestrado, você vai ter que receber uma bolsa de mestrado que não é muito grande, talvez você não consiga se manter só com isso. Do mestrado, você vai ter que embarcar no doutorado para conseguir uma bolsa de doutorado, que aí sim já é um pouco melhor. Então, é um caminho, eu diria, muito mais árduo no nosso país, você ser um pesquisador, né? Mas eu quero fazer história para trabalhar com museu, antiguidade. Fala museologia, entendeu? Fala museologia, não fazer história, sabe? É que o pessoal não sabe, cara. Eu acho que falta essa orientação. O pessoal não sabe disso, né? Eu tava esperando você completar, mas assim, é engraçado que no último papo a gente falou com a Letícia de Biologia, ela deu o mesmo exemplo que você está dando, eu tô vendo um padrão, né? Sobre passar pro Enem, pra universidade pública e não ir pela questão das condições, né? Então, assim,
você hoje, para fazer uma faculdade pública, tem que ter, assim, disponibilidade total. Você não pode praticamente trabalhar, você tem que ficar lá longe, passar por todo um processo. Hoje, no mercado de trabalho, a gente está aqui trabalhando, a gente sabe que não tem diferença. Na verdade, o cara, ainda mais a gente que é professor de preparatório, né? O cara que sabe dar aula, ensinar a resolver questão, ou não sabe. Sabe falar pro aluno de forma mais simples, né? Ajudar o aluno, ter o feeling, e isso depende da faculdade que ele fez. E a questão também de você, né? Pô, fazer faculdade sem pagar é bom demais, né, chefe? Então, a gente falou no último papo sobre as formas, né, de uso do SISU, uso do ProUni, até mesmo do FIES, quando vale a pena nesse sentido, né? Eu já tive a experiência de aprovar aqui no Super vários alunos também para biblioteconomia, a parte de museologia, e eles não entendem isso quando a opção, né? E assim, ele vai lá, entra no SISU e no ProUni vai dar algumas opções. Quais são dentro desse leque que você acabou passando, né? O cara que, poxa, eu gosto de história, eu acho legal, né? Sociologia, filosofia, geografia, porque está muito dentro ali da política, né? Quais são as opções, possíveis opções para esse camarada, para ele não ficar perdido e principalmente, às vezes, não perder o Enem, porque se ele não for classificado, né? Agora não tem mais o do meio do ano não, irmão. É só no começo do ano, ou vai ou vai. Então aí, o que você acha que essa galera pode ter de opção? Solta o bizu, cara. História, tá aí, beleza, você gosta de história, tudo bem. Eu recomendo a história para quem gosta de dar aula de história, geralmente. Se você tiver muita paixão, quiser pesquisar, tudo bem, mas vai sabendo dessas questões. A gente tem geografia, a galera é uma matéria relativamente próxima. Pô, eu quero estudar história, mas eu gosto muito de contemporaneidade, de hoje em dia. Eu gosto de política, de relação internacional. Então faz geografia ou relações internacionais, realmente, ponto. Você vai estar muito mais dentro disso. Você não vai perder seu tempo querendo estudar, sei lá, sobre a política atual, guerras atuais, aonde hoje em dia, estudando sobre Persa em 300 anos de Cristo, porque você vai ter que passar por isso na história. A galera quer trabalhar com consultoria, museu, essas coisas, arte. Pode fazer história da arte, especificamente, tem alguns locais que tem, no Rio de Janeiro, né? A UFRJ tem história da arte. Pode fazer museologia, ir direto para os museus. Ou, a minha vibe é uma parada muito mais antiga. Eu gosto de umas paradas que, não tem nem escrito, meu negócio é coisa antiga de verdade. Então faz arqueologia. Se você sonha, fica lá com pincelzinho na terra, faz arqueologia, ou aí tem outras opções, já são um pouco mais distantes da história, que é, por exemplo, geologia também, você vai estudar o planeta. Ponto, você vai estudar a história do planeta muito antes da gente estar aqui, né? Eu gosto da história do ser humano, quero saber de gente, comportamento humano e tal. Aí a gente vai para um outro leque, a gente vai para o leque da antropologia, para você estudar o comportamento humano, mesmo antes da formação de determinados tipos de civilização. Ou a gente vai para a sociologia, para você estudar a sociedade, a formação social, por que isso existe, por que a gente se organiza, porque o ser humano deixa de ser ser humano, faz grupo, por quê? Isso é antropologia, também entra na sociologia. Ou se você quiser ser mais viajado, mais, caraca, mas por que estamos aqui? Por que existimos? Mas então vai mais viajada, a gente chama isso de metafísica. Aí você vai para a filosofia. Que você também vai estudar filosofia materialista, você também vai estudar economia, vai estudar Marx, vai estudar Engels, também é filosofia. Mas você também vai estar lá naquele contato dos gregos antigos, do porquê o mundo é o mundo, do que o mundo existe, do que nós estamos aqui, tudo mais, reflexão, etc, etc. Se você adora ver vídeo do Mário Sérgio Cortella, vai fazer filosofia, cara, não precisa fazer história não, sabe? Então, a gente tem muitos caminhos dentro das ciências humanas para essa galera que gosta de história. Eu mesmo faria qualquer uma dessas, mas por diversão. O que eu faria para trabalhar é história, de fato, é o que eu fiz. Mas por diversão, eu faria tudo isso. Se você quer estudar dinossauro, aí é paleontologia, aí é muito distante, é outra coisa. Cara, eu não tinha noção do tanto de coisa que dá pra fazer dentro da mesma linha. Cara, a escola não ensina isso pra gente. A gente não tem noção sobre essa parada, né? Eu tô sempre dando palestras em feira de profissões. Aqui na nossa área, inclusive, né? Tem colégios muito bons nessa parte, que sempre, pelo menos 2 vezes por ano, levam, né? Profissionais diferentes pra apresentar as possibilidades. E assim, eu já contei aqui no outro podcast que eu fui levado a fazer física e química. Meio que eu, sim, caraca, tem isso aqui, eu gosto, sou bom nisso aí. Professor, né? Deu aquele bizu, falei assim, cara, faz isso aí, cara, legal. O professor vai querer que você seja professor também, né? Me dá um bizu. Então assim, eu fui nessa vibe por isso e por falta, né, de conhecer outras coisas também. E aí depois que eu descobri, caramba, eu podia ter feito isso mais para o mercado de trabalho, podia ter feito para uma área mais tecnológica, mas assim, era impossível saber isso sozinho, né? Então eu sempre deixo aberto para você, combatente que tá vendo a gente aqui, você que tá precisando de ajuda, cara, fala com a gente, chama a gente, troca uma ideia com o professor antes de você fazer a sua opção. A gente sempre faz o plantão aqui do SISU, do ProUni, porque, cara, não adianta nada, fiz o Enem e fui embora.
vou viver a vida, tô de férias e tal. Esquece isso aí, combatente. Se você não ficar ligado nas datas, você perdeu o seu ano inteiro, né? Daqui a pouco tá vindo aqui a professora vir estudar de novo, porque perdeu a data de inscrição ou as opções. Lembrando que a gente pode escolher, né, universidades particulares e públicas do Brasil todo, então às vezes vale a pena nota de corte, usar essas possibilidades. Eu acho que essa amplitude no pensamento, que a maioria não tem, é o diferencial entre você fica parado e a gente que fica fazendo vestibular toda hora, né? Vestibular. E também eu acho bacana falar, você já citou a PUC, né? O pensar fora da caixa. A gente também tem vários alunos aprovados na PUC e a PUC, né, tem bolsa de 100% e ainda tem auxílio passagem pro cara, né? Então, assim, é uma excelente faculdade, você já falou, é a top one daqui do Rio. E, assim, tem inclusive prova isolada, vestibular isolado para o cara fazer, né? Nós temos vários alunos lá que já passamos, tive a oportunidade já de ir lá em formatura de aluno meu lá, que eu falei, cara, e aí? E o cara, né? Tem live no canal. Quem procurar aqui no canal tem live com o aluno falando sobre isso. E assim, falando, irmão, estudei lá 100%, recebi ainda ajuda de custo para pro transporte, pros materiais, bandejão lá é bom pra caramba, o pessoal fala, né? Várias coisas. É real, mano. Eu tô falando aqui, o pessoal manda assim pra mim. E assim, o que é interessante, né? Você sai lá, digamos assim, até de um aspecto que assim. A gente tá falando aqui de Caxias, né? Eu sou, Baixada Fluminense, raiz pra caramba. Não sei, onde tu... Na tua cria da onde? Deodoro. Não tá muito longe, não. A gente tá aqui, a gente é uma galera que, assim, tem um tipo de pensamento. Agora, quando você vai lá pra PUC, mais elitista, o pensamento e as possibilidades são outras. É bom porque o aluno, ele sai da faculdade com outro tipo de formação, outro tipo de pensamento e abre portas, né? Por que não fazer coisas nesse sentido, né? Pois é. E, irmão, outra pergunta que sempre tem aqui, beleza? Por que você foi dar aula para preparatório? Você não podia dar aula para escolinha? Não podia dar aula lá para os pequenos? Por que preparatório tocou o teu coração? Cara, eu sempre gostei desde que eu comecei a dar aula, porque as primeiras aulas que eu dei já na faculdade foi para a faculdade. A gente tinha um projeto dentro da faculdade para cumprir a carga horária, tanto nós alunos de História, quanto os alunos de outros cursos, que era todo mundo precisa de hora extracurricular. O nosso curso de História precisa oferecer X horas curriculares. Se a coordenação precisa de ajuda para criar mais atividade, para oferecer mais hora curricular, vamos se meter nesse meio. Então vamos dar aulas, mini cursos de extensão de temas que a gente gosta. Assim, o nosso curso oferece aula curricular, a gente ajuda a coordenação nos ajuda se a gente precisar, e a gente está também dando hora curricular para os outros cursos que podem fazer. Então tinha de administração e tal, fazendo um monte de adulto. Então, desde essa época eu gostei também de dar aula para uma galera um pouco mais velha. No preparatório nem sempre a gente encontra a galera mais velha, mas é onde a gente vai encontrar a galera que... Isso é comum dizer, não é o que eu mais gosto, mas que quer. Geralmente você está ali, você quer. Você quer passar na prova, porque você precisa melhorar, de repente, sua carreira, você quer melhorar sua carreira. Então, tipo assim, não é a galera que está obrigada. A escola, ela é uma obrigação. Então, é muito mais difícil você trazer o aluno da escola para o teu lado. Não que eu não consiga, mas deixa a parte, consigo. Mas você tem que trazer o teu lado. O aluno do preparatório está do seu lado. Ele fala, professor, preciso de você, preciso da sua ajuda. Eu quero passar, o senhor tem a capacidade de me ajudar, me ajuda. Pô, agora, vamos junto, cara, sem problema. Então isso me atrai muito. E a outra parte eu também faço concurso, né? Para, por exemplo, rede pública, estado, município, etc. E um problema que eu sempre tive com o concurso é o nervosismo. E boa parte do nervosismo foi, passei a vida inteira aprendendo de um jeito que me deixou assim, que me deixou ansioso. Eu posso fazer diferente pelos outros? Posso. Então eu quero fazer. Entende? Então quando eu ensino a galera, quando eu quero passar a parada pra galera no pré-veste, nos preparatórios, eu quero que eles cheguem tranquilos. Então, por exemplo, hoje aqui tivemos aula de sociologia e eu estava falando para os caras, coloquei uma questão de propósito sobre uma lei antiga de imigração e eles ficaram olhando e eu falei, vocês não sabem o que é isso, eu não falei na aula. Aí eles, não sei. Eu falei, e eu não vou falar, a gente vai fazer sem fazer. A gente vai fazer sem saber. Mas dá. Cara, vocês têm 5, no CFO, por exemplo, 5 questões de sociologia ou menos, até diminuiu porque colocou mais filosofia. E vocês têm 10 questões de português, 10 questões de matemática, isso que estamos falando de concurso especificamente. Você não vai conseguir juntar tudo isso e ler 3, 4 livros. Ler um livro do Bauman inteiro. Ler Marshall inteiro. Não vai conseguir. Mas vou te perguntar, e como é que você vai fazer? Você vai ler o nome do autor que você não conhece e vai ficar desesperado? Não. Você vai conseguir pegar a questão, você vai conseguir fazer a questão com lógica. Caraca, mas eu não sei exatamente o que é isso. Você não precisa saber todos os mínimos detalhes. Principalmente em sociologia. Não é que o conhecimento é dispensável, não é importante. Não. Tem tempo para trabalhar? Vamos trabalhar. Só que também é importante ensinar as pessoas que do mesmo jeito que a prova de concurso é feita nem para todo mundo passar, né? Porque senão não teria um concurso, seria só aberto, você ia lá, se inscrevia e entrava. Se a prova é feita para nem todo mundo passar, tem que ter alguma manha para você conseguir ir lá e fazer. Porque vai ter questões que vão ser feitas para serem impossíveis.
Eu lembro de ouvir isso quando eu fazia pré-vestibular. Tem questões que são fáceis, questões que são médias, questões que são difíceis, questões que são impossíveis. Que é pra dar o corte mesmo na questão impossível. Que você não vai fazer com conhecimento teórico. Porque eles vão querer que você tire uma parada que ninguém previu. É igual redação. Tem que ser o tema que é contemporâneo e tem a ver com a nossa sociedade, mas que não estão esperando. Tem que ser surpresa. Tem que ser difícil. Como é que você vai se virar? Pô, você vai se virar com lógica. Você vai ler a questão, pô, a questão está falando sobre imigração, estou em sociologia, a questão está citando sociólogos. Nenhuma questão, nenhuma opção que está falando que o sociólogo não considera, sei lá, racismo errado. Ou a opção que está falando que o sociólogo não considera que a gente precisa melhorar a estrutura social da sociedade. Ou uma questão que está dizendo, para fulano, a migração só tem valor, apenas tem valor cultural. Nenhum sociólogo fala isso. Você não precisa conhecer todos, não. Nenhum sociólogo vai falar isso. Eles vão falar que depende, varia, você tem que buscar a melhor solução para a sociedade como um todo. Professor, a resposta mais bonita, muitas vezes é. Sabe? É você pegar a palavra-chave. Cara, apenas, só uma coisa? Sociologia sendo tão exclusivista assim, só uma coisa? Não depende de nada? É sempre igual? Tá estranho. Dá pra duvidar dessa questão. Se dá pra duvidar dessa questão, procura que não dá pra você duvidar. Provavelmente acerta. Então, vamos fazendo prova, entendendo que eu ficava mais tranquilo fazendo isso. E pensando desse jeito, usando a lógica pra às vezes fazer o que eu não sabia. Porque fazendo prova de história, eu tenho que estudar às vezes um determinado período, que é mais importante, caiu uma questão de medieval. Pô, não lembro. Mas eu vou conseguir fazer do mesmo jeito. Então, tipo assim, preciso transmitir isso pra galera também, tá ligado? Passei a vida inteira com, não tem jeito, não tem fórmula, é só estudar. Não, amigão, peraí. Tem formas de a gente trabalhar as coisas sim, tá ligado? Calma lá. Cara, quer dizer então que pra acertar a questão do concurso não precisa necessariamente saber o conteúdo que é isso. Ó, atenção, senhores. Foco aqui, corta aqui, Jornal Nacional. Você não precisa saber o conteúdo para acertar a questão. Beleza? Victor Emanuel afirmou isso. Pode botar na minha conta, dependendo da matéria e da estrutura da questão, você não precisa dominar aquele conteúdo. Às vezes, se você souber o panorama geral, por exemplo, você saber do que a sociologia trata, você saber como os sociólogos costumam escrever, se comportam, cara, você vai conseguir. Às vezes em história também. História, claro, sociologia é muito mais fácil de enxergar isso. História é muito conteudista, muito conteudista. Sociologia a gente vai tratar de conceitos como racismo, migração, homofobia, cidadania. Então, tá muito dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A sociologia você estuda pelo jornal, sabe? Então, como uma matéria muito intrínseca na nossa vida, tu vai ver uma questão sobre racismo. Cara, qualquer opção que não esteja tratando o racismo como um crime que ele é, você já descarta. De 5 vão sobrar pelo menos 4, que sempre tem uma questão que dá pra descartar. E aí você vai vendo dentro das outras, do que você pode duvidar, do que você não pode. E eu falo isso também dentro de sociologia. Cara, às vezes é só você ser humano. Seja humano, tenha compaixão por outros seres humanos, tu vai achar algum caminho pra seguir, tá ligado? Filosofia aí já não. Filosofia já é uma questão mais conceitual e tal, não sei o quê. Só que, por exemplo, o CFO vai tratar uma filosofia muito mais básica. Muito mais voltada para uma filosofia mais antiga. É mais difícil, a gente só teve um exemplo até agora, claro. Mas, num geral, é um pouco mais difícil a gente ter, tipo assim, vamos cobrar especificamente o que o filósofo alemão do século XX falou. Não é tão comum. É muito mais puxar com Platão, Aristóteles, o Sócrates. Então, você saber nas bases, isso já te dá alguma coisa. Na história, às vezes você tendo coesão, você consegue cortar pelo menos uma, duas questões, sabe? Tipo, hoje mesmo, estava corrigindo questão de história, e tinha uma parada sobre o JK e a Petrobras. A fundação da Petrobras pelo JK em 1957, parará. Já tá errado. Foi o Vargas, foi antes. Então, se você tem aquela noção de Brasil, a coisa que muita gente sabe, o Vargas foi na época do Vargas que a Petrobras conseguiu o monopólio do petróleo. Tu já descarta uma. Isso é uma informação muito mais cotidiana, muito mais geral, sabe? Muitos dos nossos alunos que são até um pouco mais velhos têm isso em mente porque cresceram com essa imagem de Vargas na cabeça e tal. É muito importante essa coisa freiriana até, de você trazer a vivência do aluno para dentro da sala. Porque às vezes o camarada já sabe, sem estudar, porque ele viveu, ele entende, ele ouviu. Nem tudo que a gente escuta na vida tá errado, sabe? Show educação bancária. É isso aí, vamos participar. Exatamente. Inclusive eu, quando fazendo licenciatura, essa parte todinha, né? Os 4 ou 5 fundamentos da educação. E eu falo, meu Deus do céu, onde que eu vou aplicar isso? Eu só quero ensinar a física. Conta, o cara. E você falou de filosofia. No CFO tem filosofia. Tem uma matéria de filosofia dentro da formação, durante os 4 anos de formação. Que justamente fala sobre a questão dos vieses que você pode abraçar dentro ali da sua formação. Porque assim, não existe nenhuma informação que ela não venha arregada, né? Carregada ali com o seu viés, né?
né, ideológico, sempre existe. E assim, e tem o seu posicionamento e o que geralmente, principalmente dentro da corporação, do serviço, você quer ter. A linha que você tem que ter. O que é aceitável, o que não é aceitável. A gente sempre fala na prova de sociologia e filosofia que eu, de preferência, vou colocar a opção ali que é mais bonitinha, mais politicamente correta. Isso aqui é igual à realidade. Não, cara, isso possivelmente não. Como a realidade deveria ser. Isso aí, como deveria ser. Então, se você é minimamente humano, como você falou, é simples, né, você conseguir desenrolar isso. Agora, a parte de história, cara, principalmente quando você entra, no Brasil. Irmão, ESA, tem que saber data, tem que saber as revoltas, tem que saber uma série de situações que é bizarro o cara entender isso. Inclusive, muita gente já perguntou, pergunta pro professor de história assim, como é que eu sei esse negócio, essas datas, essas revoltas aí, esses negócios que toda hora tem lá o balaio. Geralmente, com questão de a data é geralmente o que mais assusta a galera de história, de longe. Às vezes elas têm conteúdo, mas como não sabe a data, eles ficam assustados. Mas quando a gente pega o Brasil, por exemplo, dá pra gente fazer recortes pra ficar mais fácil. Às vezes você não precisa saber a data de cada revolta, por exemplo, período regencial brasileiro. Tem um monte de revolta. Se você souber que o período regencial é o período depois que Dom Pedro I abdica do poder, Dom Pedro II entra no poder, mas ele era criança, o período regencial é um período de regências, não tem imperador. São outras pessoas regendo o Brasil. Então, é século XIX. Ponto. Qualquer revolta que não seja século XIX e está sendo apresentado como uma revolta regencial, está errado. Então, às vezes você não sabe a data certinha da Revolução Farroupilha, mas se jogou uma data que não está no século XIX, ou está muito perto da proclamação da República, onde Dom Pedro já era um imperador, já era um homem velho, peraí, tá ali, não é uma revolta regencial, não sei o que, como é que funciona? Entende? Então, geralmente eu trabalho datas dessa forma. Claro que a gente vai apresentar a data correta, se a pessoa gravar, excelente. Se ela conseguir manter aquilo na cabeça dela, perfeito. Mais fácil. Só que a gente também vai trabalhando assim, períodos, sabe? Tu sabe que uma parada aconteceu. Isso é importante na história. Lembrar que os acontecimentos não são isolados. Enquanto está acontecendo uma revolta, está acontecendo outras coisas no Brasil. Então você lembrar do contexto da época faz muita diferença. Quando eu quero pensar, sei lá, em mundo, globalização, em mundo no geral, e eu penso sobre... Sei lá, vamos dizer que tem alguma questão, mas nem às vezes tem isso, concurso tem isso, que pega uma temática muito isoladinha para falar de história. Então, sei lá, falar de carro, indústria automobilística, sei lá. Vai falar de Fordismo, pronto, vai de Fordismo. Vai de Henry Ford. Tu vai jogar essa pra cima de mim. Se tu não me jogar uma data que tem a ver com a Revolução Industrial, quando isso começa a ser usado, tá errado. Entende? Então tem que saber o contexto onde aquilo está inserido. Saber o contexto, você vai saber o recorte histórico, por maior que seja. Então, não sei a data certa em que, sei lá, acontece a fundação da Petrobras. Não sei a data certa, não sei o ano. Mas eu sei que foi o Vargas. Tá. E eu sei que não é no primeiro governo. Então é década de 50. Então é década de 50. Isso já pode eliminar algumas coisas. Muitas coisas. Sabe? Se você sabe que é o Vargas, sabe que é a década de 50, tu já não vai marcar o que fala do JK, tu já não vai marcar o que sai da década de 50. Isso já facilita. Sabe? Então eu sempre trabalho assim, o contexto para conseguir ir chegando até a data. Tem que ser uma escadinha. Em algum momento você consegue gravar a data. Mas, você vai gravar datas grandes e outras datas você não vai gravar. Tem umas que são muito fáceis. Revolução Francesa, só você intercalar. 789, 1789, 789. Fácil de você intercalar. Sabe? Então, algumas outras são muito mais complicadas, mas você vai colocando esses macetes para você conseguir lembrar. Lembra do contexto, tenta trazer algumas características que você sabe que tinham naquela época, até você chegar num espectro menor. Você começa num espectro maior e você vai reduzindo. Isso daqui só pode ser no século tal, não faz sentido ser outro século, tá? O que estava acontecendo nesse período? Isso, tá? Quando que eu posso localizar isso daqui mais ou menos? Na segunda metade, de 50 para lá, então tá bom, de 50 para lá. E você vai colocando. A questão citou Guerra Fria, você vai dar de 45 para frente. Já é um recorte. Citou corrida espacial, então você sabe que tá ali para a década de 50, um pouco depois e tal, os primeiros voos. Citou contra a cultura, você tá na década de 60. Como é que eu vou gravar isso? Hippie, rock psicodélico, Jimi Hendrix. Assim, mano. Tá ligado? Não precisa ser tudo engessado também, não. Associações, né? Você vai fazendo essa parte lá. A parte de exatas, né? É muito difícil o aluno, eu sempre falo isso, né? Ele estudar com pequenos tempos, né? Como assim? Eu sempre indico que, caramba,
você acorde mais cedo. Ah, não tenho tempo pra estudar, professor. Acorda mais cedo, 1 horinha, meia horinha. Estuda no deslocamento, estuda naquela sua meia hora no almoço, estuda no retorno do seu trabalho e tal. Mas a parte de humanas, eu acho que faz bastante sentido nisso. Você indica o pessoal usar o transporte, usar o tempo que ele tá numa fila, que ele tá fazendo alguma atividade que ele pode ouvir, né? De repente uma aula, fazer propaganda, ouvir sua aula, ouvir aí, né, os tópicos aí. O que de repente, se for interessante fazer isso, o que de repente, enquanto ele tá ali, né, escutando, tal, caraca, isso aqui que peguei, isso aqui peguei, pra marcar essa parte lá. O que você pode dar de bizu? Eu acho que é válido, sim. Se não fosse válido, eu não tinha me formado. Porque era assim que eu estudava, na faculdade. O que eu costumo fazer é o seguinte, o que eu sempre indico de fazer. Para humanas, a não ser que você tenha uma memória fotográfica, que você, nem memória, mas que você consiga absorver e realmente guardar, porque o nosso cérebro é um HD. Né? Em algum momento ele começa a excluir coisa para ocupar com coisa nova. Se você conseguir guardar e realmente compreender, você só vai guardar realmente história, sociologia, filosofia, guardar mesmo quando você compreender o assunto. Só gravar por gravar, aquela decoreba, ela pode te ajudar, de repente, para algumas matérias que você tem mais dificuldade e tal. Mas, no geral, você tem que compreender os processos para eles ficarem realmente gravados. Então, a primeira coisa, compreender. Se você ouviu, você lembra do acontecimento, mas você não lembra o que é aquilo, às vezes você não compreendeu, às vezes a questão vai te pedir para compreender, não só para saber o que aconteceu. Muitas vezes vai pedir para você compreender. Então, a primeira coisa é você se esforçar para compreender, não só gravar. A segunda é o que eu sempre digo. Cara, escreve. Escrever o quê? O que eu botei no slide ou o que eu botei no quadro? Se você quiser, sim. É bom, é conteúdo. Mas escreve o que você entende. Nem só o que eu estou falando. Você pode escrever o que eu estou falando, mas escreve o que você entende. O que eu fazia na faculdade muito era isso. Tipo assim, o professor está falando. Eu não estou escrevendo o que a professora está falando, não dá para acompanhar. Eu estou escrevendo o que eu entendo. Então, se a professora fala que, sei lá, em 3000 a.C., o rei fulano de tal, na Mesopotâmia, fez X, Y, Z, matou um monte de gente. Eu vou falar, fulano de tal foi palavra de baixo calão, que matou um monte de gente. Eu vou escrever do meu jeito. Você grava do seu jeito. Eu brinco com isso até no ensino fundamental. Eu vou colocando isso na cabeça da galera desde cedo. Então, meus alunos do ensino fundamental falam, professor, se eu escrever que Dom Pedro I foi um vacilão, eu falei, sabe justificar? Sei, porque a elite apoiou ele na independência e depois ele fez uma política que era nada a ver pra elite. Eu falei, excelente. Excelente. Ainda mais em prova múltipla escolha, tu não vai escrever. Entende? Mas o vício de linguagem, se eu escrever alguma palavra que não tem nada a ver... Cara, se a prova for múltipla escolha, teu vício de linguagem não vai aparecer. Sabe? Então, compreenda, anote como você consegue compreender. Porque se você tentar compreender do jeito que eu compreendo, vai ser diferente. Por exemplo, até falando de exatas, eu sempre brinco sobre isso. A forma como eu compreendo exatas não é a forma como as exatas devem ser feitas. Porque eu pego aquele cálculo, eu vou no resultado final e eu falo, como eu chego nisso? Usando o que tem aqui no enunciado, como eu chego nisso? Eu não sei a fórmula, eu não gravo fórmula. Eu vou fazendo. Mas do teu jeito você está deixando de usar o teorema. Então tu está fazendo de um jeito que Pitágoras já resolveu há 2.400 anos. Não estou nem aí. Eu resolvi? Resolveu. Cheguei no resultado? Chegou. Então eu fiz. A minha cabeça para exatas funciona do jeito mais arcaico possível. Tá ligado? É a minha forma de compreender. Se alguém for tentar compreender do meu jeito, vai ficar maluco, vai ficar perdido. Minha prova, quando eu faço alguma prova que tem cálculo, eu ocupo todo o espaço, porque eu faço cálculos 3 vezes mais difíceis do que deveria. Mas é porque a minha cabeça não funciona bem com exatas. Então, faça como a sua cabeça consegue processar, consegue compreender. Não adianta tentar se encaixar no quadrado do outro. Você tem que achar o seu lugar para você se encaixar. Por quê? Cada um tem um determinado tipo de inteligência, um determinado tipo de facilidade e de dificuldade. Se a tua dificuldade é história, não adianta tentar fazer o meu processo. Porque o meu processo é de alguém que tem facilidade de história. Do mesmo jeito que não adianta eu tentar fazer o teu processo em química. Entende? Porque eu lembro que no ensino médio eu aprendi química do jeito que o professor falava. Não faz o menor sentido isso. Eu falei, professor, eu acertei? Acertou. Então, não interessa! Sabe? Então você tem que achar a sua forma. Sempre mantrar, tipo assim, tenho dificuldade ou não tenho dificuldade. Primeiro, não tenho dificuldade, mantenha humildade. Calma. Porque senão tu chega na prova e você atropela. Você acha demais não. Vamos devagar. E outra, também se cobrar para estudar, para ser esforçado, para achar meios aonde você vai conseguir desenvolver bem aquilo na sua cabeça e aprender. Mas, se cobrar com um limite. Não sou tão bom quanto fulano, ou, às vezes a gente se diminui, sabe? Não sou capaz, não consigo. Cara, calma, tá ligado? Se esforça onde você precisa se esforçar, onde você tem mais facilidade. Vai no seu ritmo e tal. Mas, não se cobre tanto também. Não aprendo no ritmo X, eu acho que o ritmo X é o certo. Calma, cara. O ritmo certo é o ritmo que vai fazer passar.
E isso tem que ter a ver com você também, tá ligado? Porque no Enem eu fui melhor em exatas que em humanas. A minha nota no meu caderno de exatas é maior que a minha nota no caderno de humanas. Sem saber a fórmula. Sem saber a fórmula. Tá ligado? E eu não sou de só chutar, porque eu fico nervoso. Eu falo, pô, vou só chutar, mas se eu tentar fazer, talvez eu ache um resultado. Então eu vou tentar. E eu fui tentando até conseguir. Então, tipo assim, de tanto tentar, eu fui melhor em exatas. E de tanto me achar bonzão em humanas, eu fui pior. Sabe? Não, gostei de tudo. Tá de boa, relaxa. Sou bonzão nisso no ensino médio, vamos preocupar pra quê? Entende? Então, humildade e também, pô, ter o seu método, a sua forma, encontrar. Ah, sozinho? Não, você pode pedir ajuda do professor, pode pedir ajuda da gente. Pô, como é que eu faço? A minha dificuldade é assim, assado. Pô, tenta por esse caminho, tenta desse jeito. Então, para você ter aquela dificuldade que você precisa, pô, pensar em compreender, não só em gravar, você tomar nota da sua forma de pensar, a sua forma de compreender, e também entender a sua posição, o seu local, até onde você vai, até onde você não vai, até onde você precisa de ajuda, até onde você não precisa. Porque, pô, eu acho que não pedir ajuda é um grande motivo, às vezes, das pessoas não conseguirem. Medo, receio, não sei. Cara, pede ajuda, a gente tá aqui pra ajudar, sabe? Ah, professor, eu escuto muito isso. Tem uma pergunta, eu sei que é idiota. Não é idiota. Idiota não perguntar. Idiota não perguntar, sabe? Então é isso, sabe? Sempre tirando as dúvidas e tal. E trabalhando, se você vai fazer concurso, no caso, né? Não falando de uma área de estudo por estudo, mas para fazer o concurso, estudando como a sua mente funciona lendo aquela coisa. Então pega a prova e lê. Pega a questão e lê. Por isso que a gente coloca um monte de questão sempre. Pega a questão e lê. Como é que você compreende uma questão? Quando a linguagem começa a ficar muito difícil, o que acontece com a tua cabeça? Você fica super confuso? Você para de compreender? Porque às vezes chega na metade, a linguagem está muito difícil, dali para baixo você não leu. Você pode até ter lido, mas você não compreendeu nada. Você tem que voltar e ler de novo. E aquela parte, cara, de, pô, não preciso ler o texto não, vou direto no comando da questão. O que você acha disso? Depende. Às vezes eu acho bom, às vezes eu acho ruim. Eu sempre falo o seguinte, quer fazer isso para economizar tempo? Tá bom, vai no comando da questão. Não entendeu o comando da questão? Você vai ter que voltar e ler. Ah não, vou ler as opções. Aí você vai ler o comando, vai ler as opções, vai continuar não tendo entendido nada, vai ter que voltar no texto e reler o texto, o comando e as opções. Você vai ter esquecido. Se você leu sem entender, você não vai lembrar das questões. Você vai ter que ler de novo com a nova perspectiva. Então depende muito do tamanho do texto. Quando o texto é muito extenso, às vezes vale a pena você ir para o comando para falar, ok, não preciso do texto. Mas você tem que ter lido prova e exercitado questão o suficiente para saber discernir se você precisa ou não. Porque às vezes você chega no comando e fala, não preciso do texto não. Precisava, tá ligado? Então você tem que saber desenvolver discernimento também para isso. Professor, como é que eu sei ler as imagens? Como é que eu sei ler os gráficos? Tem muita essa pegadinha, né, cara? Fala pra gente aí. Você também escuta muito isso? Sim. Caraca, olha, gráfico é mais exato. Né? O gráfico é exato. A gente não tá entendendo ele, mas o gráfico é exato. O que eu recomendo com o gráfico? Novamente, não tenha medo. A prova é sua, o caderno é seu. Rabisca, escreve, sublinha. Faz o diabo 4. O caderno de resposta tá bonitinho, limpinho, legal. O caderno da prova, esbagaça com ele. Você vai levar pra casa, provavelmente. Meu irmão, tem um gráfico. Pô, o gráfico tá dizendo que a questão diz não sei o que, não sei o que. Isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui. Tu tem que entender o gráfico. Se você não tá entendendo, você vai tentando entender. Como já dizia o professor Clóvis. Pô, um cara teve o trabalho de fazer aquilo ali, desenvolver aquilo ali. O meu trabalho é só ler. Só ler. Como é que eu não vou entender? Ele tirou do zero, do nada. Eu vou ler, eu vou entender sim. Eu vou ler até entender, pô. Como alfalfa, pô. O meu trabalho é só ler. Eu vou ler até entender. Então você vai no gráfico até você conseguir compreender. Geralmente quando você não tem medo, porque dá medo, você vê o gráfico e não entende, fala, cara, eu não quero ler aquilo de novo, não, tô me sentindo um idiota. Não, cara, vai, lê, rabisca, pô, não, isso aqui é o quê? Essa porcentagem aqui, isso aqui é isso aqui é isso aqui. Ah, esse liga aqui, tá bom, entendi. Então isso aqui é o crescimento demográfico, demonstra que no ano era menor, aqui ficou maior. Lê o gráfico. Cara, ninguém tá te julgando. Tem ninguém olhando pra tua prova, não. A questão da interpretação, né? Porque assim, o que cobra através, geralmente, do gráfico nas humanas, né? É a questão da interpretação do momento histórico. Exatamente. E porquê. É sempre o porquê, né? Como. Essas funções. E às vezes o cara não, né, consegue acertar porque ele não conseguiu ser suficientemente capaz de ver, caraca, esse momento aqui tinha isso aqui rolando, Exatamente. pô. Deu ruim por causa disso aí, perdeu a questão. Exatamente. E vacilou. E é uma questão de atenção mesmo do gráfico. Pô, o gráfico demonstra, sei lá, crescimento populacional no século XIX, sei lá, no Brasil. Crescimento demográfico no Brasil no século XIX, no Rio de Janeiro. Tá bom. Caraca, no início do século XIX tem um boom demográfico aqui. E a cidade se modifica pra caramba. Por quê? Porque vieram não sei quantas pessoas de Portugal pra cá, fugindo do Napoleão, quando a família real veio. Veio a corte portuguesa inteira. Foram milhares de pessoas. Não foi a família real, papai, mamãe, vovó, tio. Não, foi todo mundo. Veio biblioteca, veio livro, veio bibliotecário, servente, escravo, veio tudo. Por isso que tem um boom. Sabe? Então é você saber ler. Pô, esse aqui é o ano tal.
Tem que saber questionar o gráfico. Por que isso está assim? E o gráfico vai te mostrar. É por causa disso aqui. Faça perguntas. Pergunte ao gráfico. O que você está querendo dizer? Tem um gráfico comparativo? Circula, esse aqui está falando disso. Circula, esse aqui está falando disso. Você tem que tornar mais fácil a leitura. Você tem que trazer o gráfico para a sua leitura, para a sua compreensão. O gráfico não te domina, você domina o gráfico. Ele está feito de um jeito e você vai fazer ele ser compreensível para você. Esse é o caminho do gráfico, geralmente. Imagem, muitas vezes, a interpretação da imagem é, cara, leia tudo que está na imagem. Como assim? Só que tem palavras? Né? Não, leia tudo. Leia tudo. Ah, tem pessoas na imagem. Não, tem pessoas o quê? Tem pessoas tristes? Pessoas felizes? Elas estão olhando para onde? O que elas estão fazendo? Elas estão chorando? Tem alguém morto? Pegar o sentimento, né? Exatamente. Apropriar-se do que estava acontecendo naquela imagem. Que a gente chama de ler a figura. Ler a figura, é isso aí. É isso aí. É uma análise que a gente tem muito quando a gente vê história da arte, por exemplo. Quando a gente faz história também, parte de iconografia e tal. Mas é o que você tem que observar. Pô, tem uma figura aqui bizantina. Caramba, mas como é que esse cara tá? Ele tem alguma coisa ao redor da cabeça? Se tiver, é uma coisa de divino, uma coisa de santo e tal, não sei o quê. O que é isso? O que ele segura na mão? O que está escrito? Como é que ele está posicionado? Eu vi uma imagem do Dom Pedro recentemente. Depois que a primeira Constituição do Brasil foi outorgada por ele, que ele botou a Constituição na mesa e falou, vai todo mundo seguir. Ponto. Do meu jeito. Com poder moderador e tudo. Quem manda essa porra sou eu. A imagem ele em pé, segurando a Constituição assim, a Constituição apoiada na mesa, e ele em pé do lado da Constituição com ela na mão. O que a imagem demonstra? Dom Pedro. Está segurando um livro. Não. Dom Pedro é a figura central. Ele está maior, ele está grande, ele está mais para frente, mesmo que ele esteja do lado. O livro está deste tamanho. E aquela é a Constituição, a lei maior do Brasil. Ele é maior do que a Constituição do Brasil. Ele segura a Constituição na mão, mas ele não está só segurando, portando no colo, tenramente. Não, ele segura na mesa com autoridade. Ele manda. Ele está acima da Constituição. Ele tem poder sobre ela. Ele porta, ele que mandou fazer. Ele é o imperador. É isso que a imagem diz. Entende? Então, como é que eu interpreto isso, professor? Olha a imagem, primeiro. Sente. O que ela te passa? Como eu falei, tem gente na imagem, elas estão felizes, estão tristes, estão sérias, estão rindo. O sentimento das pessoas faz diferença. Segundo, observa tudo que tem na imagem. Tem uma pessoa, ela está segurando um livro, no fundo tem um quadro, aqui do lado tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Essa pessoa tem adornos suntuosos ou ela parece pobre? Eu posso querer enaltecer, como não. Essa pessoa está mais para frente ou está mais para trás? Imagem tem muito isso. O que está em destaque? O que está em destaque é o que o artista quer seja mais importante, não o que está em destaque. Sabe? Você tem que procurar destaque na imagem, você tem que procurar significado em tudo na imagem. Ou você pode ver a imagem, ler as opções, porque as opções vão te dar um direcionamento. Se as opções estão falando só sobre a Constituição, por exemplo, o que essa imagem diz sobre a Constituição? Opa, é esse livro aqui. Não preciso prestar atenção no fundo, porque o Dom Pedro está segurando o livro. Diz que a Constituição é maior que o Dom Pedro. Não, diz que o Dom Pedro é maior que a Constituição. É o que parece. Diz que a Constituição é irrelevante. Pô, irrelevante? Sei lá. Irrelevante é meio forte. Percebe? Duvidei. Eu duvidei dessa, mas não duvidei da anterior. Pô, então vai da anterior, sabe? Esse tipo de coisa. Você vai analisando desse jeito. É ter um feeling, né, cara? Mínimo ali pra você, caramba, não posso ser cancelado. Eu lembro do CFO de 2000 sem ser o último, o penúltimo. Que em Sociologia tem uma imagem do bombeiro estendendo a mão e tal, e a pergunta era sobre o papel dos bombeiros na sociedade. Cara, tu não precisa estudar a Constituição não, tem um bombeiro esticando a mão pra ajudar você, salvando vida. Qual o papel do bombeiro, cara? Tá ligado? É prestar auxílio, tá ligado? É servir a população, é estar ali presente, entende? Pô, cara, é o feeling. Sabe, o que você sente quando você vê aquela imagem? O que você sentiria se você estivesse na situação de alguém que precisa do socorro daquela pessoa, recebendo esse socorro? O que isso passa sobre o papel da instituição, sabe? É isso, pra você ver essas paradas e tal, passa aqui. Perfeito, irmão. Chegam muitas perguntas a respeito, né? E principalmente a gente trabalha com o ERJ, né? Da história do Rio de Janeiro, a história do Rio. O que, assim, os vestibulares costumam muito pedir, muito perguntar a respeito do Rio de Janeiro. O que vale a pena, tipo assim, o cara olhar. De repente, aquele aluno que tá assim, caramba, cara, eu quero fazer um programa lúdico, tá ligado? Domingão, quero conhecer um lugar, quero dar uma passada, assim, e, enfim, situações que me lembrem, né? Rio de Janeiro. O que você pode dar de bizu pra essa galera? Cara, primeiro, chega no centro da cidade, filho. Faz a Rio Branco inteira e como é que é o nome da outra? Esqueci. A principal. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Inteira. Faz ela inteira. Vai lá, passeia. Dá tua volta. Pô, isso aqui vai na Cinelândia. Pô, isso aqui é o Teatro Municipal, a Câmara, e a Biblioteca Nacional. E olha só, essa biblioteca tá aqui desde aquela época. Isso você já vai pegando. Mas, Rio de Janeiro, né? A gente vai ter muito Rio de Janeiro, capital do Brasil. Então, Rio de Janeiro, quando a família real está aqui, a gente vai ter
sempre que a gente fala de Rio de Janeiro, a gente fala de mudança, muita mudança. Mudança para se adequar aos europeus vindo para cá, mudança para parecer a Europa. Então, geralmente vou cobrar sobre mudanças, políticas de mudança no Rio de Janeiro. Vamos falar muito da capital e dos movimentos migratórios da capital para o resto do estado, porque é uma migração que não é voluntária, é uma migração obrigada. Muita gente tem que sair do centro, ou porque é realmente expulsa, ou porque gentrificação, fica muito caro, fica impossível ficar lá. Morro da Providência, movimento pendular, Exatamente. revolta da vacina, uma série de situações que a gente tá na cabeça que sempre cai, né, cara? E vale a pena o aluno notar e estudar, que se ele não sabe o que é isso, tá enrolado. Exatamente. Então, quando a gente fala Rio de Janeiro, a gente tá falando século XIX, século XX, nem o século XX inteiro. Depois que o Rio deixa de ser capital, a gente já não tem um foco tão grande. Difícil tu ver uma questão sobre o Rio de Janeiro 1990, 2000, é mais raro. Mais raro. Porque é possível que a galera goste de sacanear, mas é mais raro. Então a gente vê mudanças do Rio para a corte portuguesa, a gente vê reformas do século XX, Pereira Passos, então derrubar morro, acabar com cortiço, revolta da vacina, mesma época, sabe? A gente vai ter, às vezes aparece, pode ser que apareça quando a gente fala de revolução de transporte no Rio de Janeiro, bonde, que é algo que era muito presente no Rio, hoje em dia voltou a ser, né, com o VLT, mas era muito presente no Rio. E a gente vai ver figuras, por exemplo, as figuras imperiais, Dom Pedro e tal, a gente vai ver Pereira Passos, essas figuras que foram responsáveis por grandes mudanças no Rio de Janeiro. Uma parada da história do Rio que é muitas vezes cobrada é justamente esses movimentos, de como aqui onde a gente está, como o subúrbio, a Zona Norte, a Zona Oeste, elas vão crescendo conforme o centro vai ficando mais caro, vai ficando mais complicado de se falar, deixa de ser um lugar de pobre, sabe? Como esse ambiente aqui vai crescendo. Que é um movimento, como eu falei, um fluxo migratório. Também as ferrovias, né, que vem crescendo. Por que vai rolando isso? O pessoal fala muito... Porque a gente fala... Tinha uma questão hoje sobre ferrovia também. Esse Barão de Mauá, que construiu a primeira ferrovia do Brasil, levantasse do túmulo para assistir um aniversário de 150 anos da primeira ferrovia do Brasil, ele ia querer voltar a morrer quando ele visse que o JK nunca investiu em ferrovia e construiu a maior malha rodoviária praticamente da América Latina. Então, ferrovia vai passar pelo Rio, vai passar Barão de Mauá, né? Os primeiros transportes, a importância do porto do Rio de Janeiro para isso, porque a ferrovia existe para trazer coisas do interior para a costa. Processos de escravocratas do Rio de Janeiro, importância das regiões do porto do Rio de Janeiro até hoje, Cais do Valongo, Pedra do Sal, hoje em dia Pequena África, né? Regiões onde a gente tinha sempre presente escravos, tráfico de escravos, venda de escravos. Regiões onde a gente escava hoje em dia e acha pessoas mortas até hoje. Então, a gente vai ter muitos escravos urbanos do Rio de Janeiro, são escravos que não vivem em fazendas isoladas, como a gente costuma ver, são escravos que vivem no centro do Rio de Janeiro, que trabalham cortando cabelo, trabalham fazendo outros tipos de serviços que hoje em dia não são mais comuns. Então, o Rio de Janeiro, ele vai ser voltado para, primeiramente, né, mudanças, quando o Rio de Janeiro passa a ser o Rio de Janeiro, mudanças do Império, primeiras mudanças são do Império. Então, o período da vinda da família real, adaptação, construção da Quinta da Boa Vista, Biblioteca Nacional, Paço Imperial, tudo isso geralmente é cobrado. Primeiras mudanças. A gente vai ter a escravidão presente no Rio de Janeiro, o tráfico, esses locais, né, que estão aí até hoje na região do Porto. A gente vai ter, aí vem pro século, vamos arrastar para o século XX, as mudanças, Pereira Passos, novamente a cidade está mudando de novo, agora para parecer a França, cada vez mais. Então a gente tira uma coisa aqui, demole um morro inteiro e manda todo mundo que mora lá para outro lugar. Então, mudança demográfica, as pessoas saem dos lugares, elas deixam de morar ali. Que vai englobar a revolta da vacina, essas revoltas do Rio de Janeiro. Noite das Garrafadas, vai voltar lá para as mudanças do século XIX. Noite das Garrafadas. Revolta da vacina, já vai para o século XX. Também, os dois têm a ver com mudanças. Uma, o povo insatisfeito no Rio de Janeiro, porque a administração do Dom Pedro não estava boa. A outra, a galera insatisfeita porque não estava entendendo esse avanço científico, a obrigatoriedade da vacina para acabar com a varíola, que também fazia parte do projeto de limpar o Rio de Janeiro, tornar ele mais bonito, mais aprazível, tirar um monte de prostituição que tinha na rua, tirar os cortiços. Isso tudo aparece. Isso pode aparecer até em literatura, porque isso está muito presente em literatura também. Pela questão do investimento que está se tendo hoje no Porto, né? Esse novo Porto. Exatamente. A questão a gente pode até quase profetizar aqui, cara. Meu irmão, vai ter uma questão sobre isso, porque a UERJ gosta disso, né? Gosta de tratar esse tema. E assim, você tem que ter essa atenção na especificidade do vestibular que você está fazendo, né? Sim, exatamente. A gente fala muito também do CFO, porque o bombeiro trata a mesma coisa que a UERJ trata, que é a especificidade. Bombeiro é do Rio de Janeiro. Sim. Então gosta de falar questões ligadas
a especificidade. Então, não é nem não, dificilmente vai ter uma questão dessa, pela questão do... Geral. Geral, mas saber um pouco do estado onde você vive, no caso do bombeiro e pretende trabalhar, é muito importante, porque você vai, né, pô, cara, mostrar, caramba, que você tem um domínio mínimo sobre essa situação. E assim, a gente tá aqui na Baixada Fluminense, onde tem diversos marcos aqui, cara, pô, Magé, onde foi ele rezar a primeira missa, a gente sempre passa lá, bebe água lá, pô, tipo, caramba, foi aqui que foi, chegou aqui a primeira guarnição aqui dos padres e tal, fizeram aqui a bênção para Mauá, tem aqui Mauá aqui do lado aqui que tem ainda, eu já tive a oportunidade de ver lá, né, os, assim, conservado ali, os resquícios de onde era o porto que o pessoal chegava para fazer toda, né, essa questão do transporte, do comércio, né, escravista, inclusive, tem lá muita coisa que é resquício e, como você falou, se o cara tiver dúvida, caramba, curto história ou não curto história, vai em Petrópolis, vai lá, cara, e aí ele vai sair com uma outra visão, ele vai falar assim, vive história. Aí você vai saber se você gosta ou não gosta mesmo. Que aí é maneiro, né? Que aí o cara consegue ver, pô, mas faz muito sentido, né? Eu entender isso e depois ele aplica tipo assim, a questão. Porque muita coisa tem a intertextualidade, interdisciplinaridade. Você precisa estar dentro dessa parada pra tu entender, né, cara? Sim. Tanto que assim, quem não entende o passado vai errar o futuro. Porque não tem, né? O que aconteceu. A gente, conhecendo o passado, já erra. Quanto mais sem conhecer é pior. Conhecer é pior ainda, né, cara? E aí, sobre Rio de Janeiro, pra fechar essas épocas, né? E a gente tem, como Rio era a capital do Brasil, muito importante, a gente estudava o que estava acontecendo aqui. Então, pô, Quarta República, que é pós-Segunda Guerra, que é Dutra, Vargas, JK, Jânio e Jango, até a ditadura. Grandes mudanças que os caras fizeram foram aqui. Sabe? O maior investimento do Brasil era no Sudeste, em boa parte aqui, porque era a capital. Então é importante a gente estudar. E estudando essas épocas, a gente vai estudar proibições de práticas que eram comuns das pessoas negras, a gente vai estudar preconceito, a gente vai estudar a malandragem carioca, a gente vai estudar o nascimento do samba, esse tipo de coisa. Eu adoro fazer isso. Coloca uma questão sobre história, coloca um trecho de uma música ou de um poema e fala, e aí, o que isso aqui quer dizer? E tu fica, ferrou, rapaz. Eu sei que Barão de Mauá construiu a primeira ferrovia, mas como é que eu interpreto esse texto aqui? Não faço ideia, sabe? No CFA teve também, Conceição Evarista e tal, o pessoal... E o pessoal adora associar a fatos, tipo assim, que hoje, tem a Mangueira, caramba, texto lá de uma música de Noel Rosa, aí fala com essa questão da malandragem e da vivência boêmia que tem ali, né? Tipo assim, associa isso de forma a entender o comportamento da época, que o aluno, muitas das vezes, ele tem que ter a sagacidade para conseguir acertar, porque, principalmente, cara, eu falo que a UERJ tem sempre uma certa e uma mais certa, tipo assim, tem a correta e a mais adequada. Porque o pessoal, cara, não, mas isso aqui tá certo. Eu falo, cara, mas só, dá uma olhadinha no comando da questão. Essa aqui não tá mais bonitinha? E assim, essa é a eterna dificuldade, né, do nosso camarada ali, quando ele fica no meio ali. Vai ou não vai, né, cara? E assim, eu acho que realmente Rio de Janeiro é isso, né? O nosso famoso estado da Guanabara, né? Então o pessoal fica muito nessa pegada. E eu acho que faz sentido, né, cara? Quem sabe um dia a gente não junta essa galera aí e vai dar um rolê na rua, fazer uma aulão de campo. Seria maneiro, hein? Bacana. Já tive a oportunidade também de fazer e é bem bacana porque a galera consegue visualizar isso e assim, traz pra dentro, né? A gente, desde a pedagogia, a gente aprende, né? O ser humano aprende de forma auditiva, visual e sinestésica. Então, questão de explorar os sentidos, né? De passar ali, olha mãe, olha só, isso aqui foi assim por causa disso, disso. Isso é um negócio. Pô, vamos lá. Vamos falar, a gente dá um rolê, leva a galera pro centro da cidade, mostra, pô, sei lá, Banco Central, não sei o que, Casa da Marinha, isso aqui é o Museu Tal, isso aqui é o Teatro Municipal, parará, tá bom. Aí o camarada vai sair com a garota, vai dar um rolê com ela no centro. Ele vai passar na Cinelândia e vai falar, pô, sabia que aqui era o Cinema Tal, nessa Universal? Sabia que aqui a Biblioteca Nacional tá aqui desde tanto? Sabia que o Teatro Municipal não sei o que, sei lá? Vai impressionar também. Você sai com a gatinha, com o gatinho, pô, é maneiro, fala sério. Vai no Cine Odeon, vai chegar ali, vai falar, e aqui, eu conheço tudo, eu tô tranquilão. Pô, você vai chegar no Teatro Riachuelo e vai falar, olha, essa arquitetura aqui é árabe, sabe? Então, pô, vai lá, pô, tem motivos e motivos, sabe? Por mais supérfluos que sejam, tem vários motivos pra parar pra estudar o centro do Rio de Janeiro. E faz parte, né, de todo o processo de formação do ser humano também, né? Porque a gente não tá estudando só pra passar na prova. Exatamente. Porque, assim, depois disso, né, quando a gente fala com pessoas que têm um mínimo de cultura, ela vai assim, cara, por que eu tenho que preservar isso aqui? Olha só, isso aqui diz isso aqui significa isso, esse tipo de arquitetura significa tal parada. Por que tem lá um monumento que é tombado, né, historicamente? Meu irmão, por causa da questão de todo esse tipo de preservação. Cara, é um papo muito mais profundo, né, irmão? É muito mais profundo do que só passar numa provinha, marcar X e fazer lá, né? Cara,
tu vai te dar cidadania pra prova de sociologia e vai continuar usando isso a tua vida inteira, cara, a tua carreira toda, tá ligado? E tem vários códigos, irmão. Tem um código de conduta, tem um código disso, um código de moral, você tem que saber. A filosofia rola solta, filho. Não dá, sério, dá merda, pô. Cara, hoje a gente tem uma briga com a mídia muito grande, né? Pela questão de tudo que você faz é exposto à sociedade e quem não tava lá vai criticar como se tivesse. Dessa forma, se você não tiver muito regrado ou atento a essas situações, você corre o risco, porque assim, ninguém expõe, né? O Vitor, o Murilo. Porcaria nenhuma, meu irmão. Foi o bombeiro. Era o bombeiro que fez merda, não sei o que e tal. Então, tem que ter muito essa questão desse olhar pra não se enrolar. Exemplo até polêmico, né? Câmeras na polícia militar. Caramba, meu irmão, certeza que é um tema que vai dar merda, irmão. Certeza que é um tema que vão ter diversos nuances, diversas situações. Teve agora o tema de redação. Agora a própria polícia militar, que foi esse, né? Então, assim, existem diversos tipos de comentários que podem ser feitos, mas você tem que ter, além da sua opinião, é óbvio, né? Você tem que ter noção de onde começa o seu direito, onde termina o seu direito, o que você consegue fazer ali. E, principalmente, eu digo que hoje a noção sociológica para se proteger. Porque, né, quando é algo, tipo assim, é muito averso ao que se entende do politicamente correto, todo mundo consegue enxergar. Agora, quando é muito, assim, uma linha muito tênue, você pode se enrolar, cara. Porque, assim, tem gente que não vai entender a sua brincadeira, tem gente que não vai entender a fala do fulaninho, né? Porque falas, né, vídeos gravados e fotos naquele momento, já era, irmão. Esquece. Então, assim, tem que ter muita atenção ainda nesse papo. Irmão, já caminhando pro final aqui, porque a gente gosta de falar bastante, né? Mas, assim, pessoal que não tá ligado, a gente tá aqui, ó, desde cedo, dando aula, vídeo de aula de história e sociologia, resolveu, mais 50 questões hoje aí já, dando bisu pra galera, né? Suas considerações finais, irmão, sobre, né, por que né, o cara tem que prestar atenção nesses tópicos aí, de história, sociologia, filosofia, e até dando, assim, os bisus, né, pro camarada que tá agora na dificuldade estudando, eu gosto ou não gosto, tô nessa vibe aqui, a gente tá aí numa marcha em direção ao Enem, em direção ao ERJ, em direção ao CFO, que daqui a pouco tá chegando, o cara que vai ver essa gravação aqui e, tá nessa vibe de estudar, até porque hoje tem muita gente que prega que o cara não tem que estudar, né? Tem gente que é contra nosso trabalho da aula, o cara não quer assistir a nossa aula, né? Então, assim, o que a gente pode botar na cabeça desses abençoados de Deus pra que eles consigam, né? Assim, caramba, eu tô fazendo isso aqui por um propósito. Sim, hoje em dia tá faltando a gente do nosso lado, né? Do lado do professor. Tá escasso. Mas, primeiro, né? Adicionando até minha fala do início, pra galera do Enem também. Gosta de livro, quer estudar literatura, vai fazer letras. Não história. Vai se decepcionar com história. Mas, enfim. Cara, sobre, tipo assim, questão de direção e tal, sobre o papel dessas coisas, né? Primeiro, absolutamente tudo que a gente faz, por mais que a gente não compreenda às vezes, tem filosofia. Porque a política vai nascer da filosofia e toda ação é uma ação política, como você também falou. Nada que a gente faz é sem viés ideológico, por menor que seja, por mais simples que seja. Nenhuma fala, nenhum pensamento, nenhuma atitude, ela é sem viés ideológico porque tudo está na nossa identidade. Nós agimos de acordo com a nossa identidade, então nós vamos agir de acordo com o que nós aprendemos no nosso meio familiar, no nosso bairro, na nossa escola, com nossos amigos, no nosso convívio, na forma como estudamos, com as pessoas com quem convivemos, os valores que recebemos. Não dá para se descolar 100% disso, apesar de a sociologia trabalhar se descolando da sua realidade pessoal para estudar a sociedade como um todo. Mas, apesar disso, isso é a visão da ciência, como a ciência e a sociologia funcionam. Mas nós, quanto pessoas, tudo que fazemos tem sociologia. Estudar sociologia, por vezes, não só para concurso, mas é você até se sentir pertencendo a alguma coisa. Caraca, eu sempre pensei de tal forma, sempre achei X coisa, sempre considerei o mundo assim, o mundo assado. Caramba, isso aqui é uma vertente filosófica, olha que legal. Eu faço parte de alguma coisa, sabe? Uma coisa muito maior que eu. Interessante. Tem mais gente que pensa igual a mim. Vou ler um livro sobre isso. E você vai expandindo sua forma de pensar, vai expandindo seu conhecimento. Caramba, esse cara aqui flerta muito com outro cara, com outro filósofo. Vou ler também, sabe? Filosofia, não querendo ser clichê, mas sendo clichê, é amor à sabedoria. Então, saber, no geral. Tudo é filosofia. Filosofia, ela tem 7 áreas diferentes, e as 7 áreas da filosofia estão em todas as coisas que nós temos. Em política, em estética, em absolutamente tudo. Elas vão se enquadrando, né? A filosofia é um mar de tentáculos. Então a filosofia, ela é crucial para tudo. A sua vida é feita de filosofia, você vive a sua filosofia. Às vezes ela é uma vertente estudada há séculos, você só não sabe. A gente até brinca que todo adolescente é muito niilista, porque ele acha que não tem felicidade na vida, que o mundo é uma merda, que qualquer coisa é super dramática. E o niilismo nem é isso, mas eles acham que é.
a sociologia, ela permeia hoje em dia, como você também falou, tudo que a gente faz hoje em dia, tudo dá problema, sabe? Tudo isso é sociologia também, usada ou da forma certa ou da forma errada, né? Porque a sociologia é a ciência do estudo da sociedade, do homem, do ser humano em sociedade, com um certo descolamento do seu ideal pessoal, para você olhar o grupo social. Então, para você observar a sociedade ao seu redor, no seu trabalho, na sua vida, no seu cotidiano, você vai usar isso. Você usa, não é que você fala, você usa isso. A diferença é que quando você estuda, você domina. Entende? Então você consegue se proteger, você consegue ter noção de como agir dependendo do ambiente, você consegue seguir certas regras mais fáceis. Quando você coloca na sua cabeça que, pô, tudo bem, algumas coisas são convenções sociais, eu tenho que seguir porque a sociedade é assim, é muito menos dolorido você às vezes agir como você nem queria, mas tudo bem, sabe? A sociedade é desse jeito. Te ajuda a compreender o mundo. A sociologia te ajuda, a filosofia vai te ajudar a duvidar do mundo, a sociologia vai te ajudar a compreender o mundo. Não que uma vai responder a pergunta da outra, não vai, mas pelo menos vai te ajudar a compreender o mundo que você vive. Tudo que sei é que nada sei, né? No final, ele vai entender que quanto mais ele compreende, ele fala assim, cara, vou me reduzir aqui a minha insignificância, porque eu sei um pouquinho só. Pois é. E, cara, a história que anda lado a lado, né? Sociologia, filosofia e história já foram tudo uma coisa só. Né? Hoje em dia são separadas. São prima-irmãs. A história, cara, eu gosto muito de uma frase do Peter Burke, que é sobre o historiador, mas eu gosto de falar sobre a história como um todo, que a frase dele é: o papel do historiador é lembrar o mundo do que ele quer esquecer. O papel da história é lembrar o mundo do que ela quer esquecer. Então, mas como assim esquecer? A gente precisa lembrar também e tal. Não é isso. Sabe quando você sente que não tem malandragem suficiente para não ser enganado? Tem medo, sei lá, de sair na rua e levar um golpe? A história é a malandragem do mundo acadêmico, tá ligado? É sabendo história que você não vai ser passado para trás, sabendo história que você não vai cair numa fake news, sabendo história que você não vai acreditar em qualquer coisa, sabendo história que você vai aprender também as raízes da filosofia, da sociologia que estão lá dentro também. Então, é com a história que você também vai aprender a duvidar, é com a história que você vai aprender a refletir, é com a história que você vai aprender a analisar a sociedade, sabe? Então, pô, puxando essa dia pra minha matéria? Mas tem história em tudo. Me fala uma matéria na faculdade que não estuda história daquela matéria. Todas têm. Então, com relação a essas ciências, é muito isso, né? Ciências humanas. Nós somos humanos, vivemos em uma sociedade humana, e é por meio das ciências humanas que você vai compreender isso, sabe? Com relação às dúvidas que a galera possa ter agora, nesses momentos de, pô, Enem, de provas e tal, de carreira e tudo mais, cara, vai nesses bisus que eu falei, do que você gosta, do que você não gosta, pra tentar achar um caminho dentro das humanas, são muitos, mesmo que não pareçam. Pô, cara, mas fiz história e gostei, mas quero trabalhar com museu. Amigo, calma, faz uma pós-graduação. Quando você faz história, ou museologia, ou arqueologia, o teu campo, dentro das humanas, o campo de pós-graduação, de mestrado, é muito grande. Então você fez história, eu posso fazer pós-graduação para arqueologia, eu posso fazer pós-graduação para museologia, para literatura, eu posso fazer pós-graduação para... Todas as paradas que eu falei aqui eu posso fazer pós-graduação. Todas. Tá ligado? Acho que paleontologia não, mas é o que eu falei, dinossauro é um bagulho muito distante. Então, é importante lembrar também que a vida não é feita da tua graduação. A tua graduação é quando você vai aprender o que é a academia. Vai ter a sua base. Vai aprender a ser um profissional. Ali você é profissional. Agora, eu quero ser um especialista em X coisa. Tu pode fazer museologia, só vai ser especialista depois de fazer a especialização. Então, tomei um caminho, mas quero enveredar um pouco para outro, tudo bem, calma, tudo ao seu tempo. Sabe? Pô, museologia é uma área muito difícil de conseguir coisa. Biblioteconomia é uma área muito difícil de conseguir coisa. Por que tu não faz uma área mais abrangente? Depois você se especializa. E aí é até melhor. Porque para você conseguir uma coisa sendo especialista, é mais fácil. Sabe? Então, essas são minhas principais dicas assim, pra galera que quer tomar um caminho em relação ao estudo, né? As técnicas que a gente tem aí pra estudar e tal. Segue o beabá, vai dar tudo certo. Ele tá de brincadeira, mas ele é o mago. Ele tem as manhas, papai. Os caras têm as bruxarias aí. A bola de cristal funciona. Ele bota ali um negocinho ali. Poção mágica ali. Vamos ali. Ano passado eu acertei coisa pra mim. E pá. Cara, foi esse ano, irmão. Foi esse ano. Passa muito rápido. Esse acertou a prova toda. E assim, cara, porque se você dá a prova toda no aulão de véspera, né? No aulão bola de cristal, e o cara, no outro dia, vê tudo caindo na prova e ele erra, eu acho que ele até se sente mal, né, cara? Porque eu falo assim, caraca, eu fui lá, tudo que ele falou, caiu e eu errei. Não, a importância, né, cara, do cara
colar, obviamente estudar, né? Mas perto da prova dar aquele split final e participar desses aulões, né, cara? O aulão de véspera, tem gente que acredita que, não, no dia antes da prova eu vou ir pra praia, eu vou abdicar, né? Tipo, de estudar, vou fazer outra coisa agora, porque eu estudei muito. Não, faça isso, pelo amor de Deus. No dia da prova, sai da prova pra balada, tá ligado? No dia da prova, meu filho, antes da prova ali, caraca, meu irmão, vem pro aulão de véspera, pega todos os bisus, coloca na cabeça, dorme tranquilo, porque eu vou te falar, vale a pena, porque depois que tu sai da prova, o camarada falou assim, caraca, falou isso aqui na sala ontem e você esqueceu. Aí dá vontade de chorar, né, cara? Deve ser uma coisa assim bem complicada. Concurseiro combatente. Estamos aqui fechando mais esse papo aqui, quero agradecer você. Não posso deixar de pedir aquele like, né? Por que, Vitor, que eu tenho que dar like? Porque mais vídeos, né? Chegarão para essas outras pessoas, papos aqui do canal, falando sobre os nossos amigos que querem ali escolher a sua profissão. Estamos trazendo aqui inspirações para você ter quando o assunto cara, eu quero, né, Murilo, fazer isso, quero fazer tal parada. Ou você que não sabe o que tu quer fazer ainda, você tá um pouco indeciso, para você ter noção. Porque eu acho que tão bom, né, quanto você saber o que você quer, saber o que tu não quer, né? Porque assim, eu não quero isso aqui, eu não me adapto, pra você não errar e pra você não jogar fora a tua nota, o seu ali ano de estudos. Então assim, cola com a gente, beleza? Compartilha com esse vídeo aqui com aquelas pessoas que estão aí no ensino médio ou saindo do ensino médio e ainda não se decidiram, não sabem o que querem fazer da vida. Pelo amor de Deus, meu filho, vem pra gente, cola aqui na tropa, a gente vai te ajudar. Comente dúvidas, perguntas específicas sobre a área, situações que a gente pode te ajudar nesse sentido, né? Lembrando que eu sempre recomendo, você hoje tem aí na internet vários testes de perfil que você pode fazer, né? Testes vocacionais que você pode fazer. Caramba, professor, fiz isso aqui, deu que eu tenho aptidão para, né, a área de humanas, para a área de exatas. Então cola, bacana, vambora, vamos conversar, vamos ver essas possibilidades, beleza? Você quer só aprender, mas eu não quero assim não, eu quero só aprender. Vem também, que você vai aprender, no final vai dar bom, a gente vai te ajudar nessa missão aí, tá bom? Vitor, obrigado por esse papo e vamos profetizar aqui, né, que esses alunos vão passar na prova e vão agradecer a gente, porque com certeza o negócio vai funcionar, beleza? E em breve teremos, né, a data da prova, novo aulão de véspera, a bola de cristal vai funcionar de novo. Se tiver em sala de aula, você vai entender o que a gente tá falando, beleza? E com certeza, né, no dia depois da prova, a gente vai no dia da prova, mas no dia depois da prova, a gente tem sempre aquela mensagem dizendo no WhatsApp assim, caraca, mestre, valeu, hein? O bagulho funcionou, hein? Caraca. E assim, a gente sempre grava, né? Pro cara depois não falar, poxa, é mentira. Cara, tá gravado. A gente publicou o vídeo antes da prova acontecer. Então você vai lá ver o vídeo antes, ver a prova, né? Não tem nem como errar lá. Então, combatente, tamo junto. Vem pro nosso mundo. Aquele abraço, até o próximo papo. Valeu, tchau, tchau.